de fato, o Brasil tem problemas que vêm desde o processo de colonização, nós temos raízes históricas nessa desigualdade. Mas nas últimas décadas, a responsável por essa desigualdade, por esse paradoxo inaceitável, é a dívida pública, que tem absorvido quase a metade do orçamento federal e grande parte dos orçamentos estaduais e municipais, de uma forma perversa, de uma forma escondida. Quando os grandes meios de comunicação divulgam o orçamento, divulgam sem a dívida, de forma que a Previdência aparece como a vilã dos gastos. E por que eles atacam tanto a Previdência? Olha só esse gráfico, pode estar difícil para vocês verem, mas olha, esse gráfico é de 2012, porque o de 2013 ainda estão fazendo os ajustes lá, né, para fechar direitinho. O próprio Arno Agostinho declarou um dia desses que está cansado de botar os números para lá e para cá para fechar direitinho o orçamento de 2013. E então a gente ainda está mostrando de 2012, mas varia muito pouco aí essas proporções. A dívida consumiu em 2012 43,98% dos recursos. A educação ficou com 3,34%. A saúde com 4,17%. Todos os estados e municípios, gente, Distrito Federal, 26 estados, mais de 5 mil municípios, ficaram com 10,21%. Eu pergunto para vocês, que federalismo nós temos neste país? Se todos os entes federados receberam 10% e a dívida recebeu 44%. Como é que nós vamos alavancar o desenvolvimento aqui? Com a ciência e tecnologia recebendo 0,34%, transporte, segurança pública 0,39%. Só esse gráfico aqui dá para a gente entender aquele paradoxo, não é? Esse privilégio da dívida, não é? Porque eu vinha falando, por que a grande mídia ataca tanto a Previdência? Eles não estão satisfeitos com os 44%, não. Eles querem mais. E de onde vai tirar mais? Do saneamento, que recebe 0,04%, que aliás é por isso que a 7ª economia do mundo tem 60% da população sem saneamento básico. Uma vergonha nacional. Eles vão tirar do saneamento, que tem 0,04%, vão tirar da educação, que tem 3,3%, da saúde, que tem 4%. De onde que eles vão tirar? Aqui que ainda tem, ó. Então, se vocês pesquisarem, o objetivo dos fundos de pensão é que nenhum brasileiro receba mais do que um salário mínimo de aposentadoria para que fique refém de fundos de pensão. E é uma coisa que não tem nem lógica semântica, né, gente? Porque o fundo de pensão, nós mencionamos, ele aplica em papéis. Papéis são aplicação de quê? De risco, né? O que são os papéis? Aplicação de risco. E o que é o sinônimo de previdência? Segurança. O que segurança tem a ver com risco? A coisa não tem nem lógica semântica se a gente parar um pouquinho só para pensar. Mas eles não deixam a gente pensar, né? Bom, o orçamento proposto para 2014 é esse aqui, ó. A previsão de gasto com a dívida, 42%, corresponde a R$1 trilhão. 1 trilhão. Vocês viram que o juro já começou a subir, né? Ontem já subiu e a previsão é de subir mais. Injustificável, porque não tem nada a ver o tipo de inflação que nós temos no Brasil com a taxa de juros. Não tem nada a ver. Depois no debate, se vocês quiserem, a gente aprofunda nisso. E as proporções seguem mais ou menos as mesmas, tá?
diante desse quadro, com a dívida absorvendo quase a metade do orçamento, qual é a desculpa? Não tem recurso, não tem mesmo. E aí, a justificativa é privatizar, para obter recurso, para pagar a dívida. Eu não sei se vocês acompanharam, há poucos meses, houve esse evento aqui, ó, lá nos Estados Unidos, The Brazil Infrastructure Opportunity, no auditório do Goldman Sachs, um dos bancos considerados responsáveis pela crise, não só nos Estados Unidos como na Europa, acusado de diversas fraudes. Eu coloco aqui, inclusive, o link de um filme, Quem é Goldman Sachs, para vocês visitarem depois. Pois a presidenta, né, da República, o presidente do Banco Central brasileiro, o presidente do BNDES, o ministro da Fazenda, o ministro da Indústria e Comércio, todas essas autoridades brasileiras foram aos Estados Unidos, não no espaço público, no espaço privado, no auditório do Goldman Sachs, participar desse evento. Se vocês entrarem na internet com esse título, vocês vão captar, inclusive, a fala deles, para oferecer o pacote de leilões inserido no Programa de Investimento em Logística, PIL. Vocês sabiam que tem esse programa? PIL. Para privatizar aeroportos brasileiros, portos, rodovias, ferrovias, energia, petróleo, com financiamento do BNDES, garantia do Banco Central. Quando eu assisti isso, a Bandeirantes passou isso ao vivo. Olha, eu tive que desligar a televisão. Eu fiquei indignada. Como é que coloca o Brasil? Que humilhação! As maiores autoridades do Brasil colocando o nosso patrimônio numa bandeja, chamando investidores para vir aqui, privados, no auditório de um banco que está sendo considerado um dos bancos mais corruptos da atualidade. Olha, se nós, a parcela organizada da sociedade que está aqui presente, instruída, porque muitos brasileiros não tiveram a oportunidade que nós tivemos, se nós não nos movermos, quem moverá para se indignar e atuar? Porque não basta indignar, tem que atuar, tem que lutar para modificar isso. Né? Não vai modificar, porque quem está lá em cima ou está financiado por esse setor, ou é o próprio setor,